fizeram uma sacanagem com o Eduardo Batista. É muito claro isso. Isso mostra o quanto o futebol brasileiro é amador mesmo, coisa assim. Porque, por exemplo, havia uma pressão em cima da diretoria para derrubar o Eduardo Batista. Pressão feita por quem? Qual o grau de conhecimento dessas pessoas que faziam a pressão? Puxa-sacos, pessoas interessadas em esquemas, basicamente conselheiro, que não serve para nada, é um modelo falido, muito do futebol brasileiro tá ruim, tá péssimo, é por causa de conselheiros que só servem para encher o saco, vão atrás de cargo, atrás de interesses menores. Então, ele foi vítima da fofoca de caras que não entendem nada de futebol. E aí fica complicado você trabalhar. O Palmeiras precisaria ser o primeiro do grupo dele na Libertadores, nesse turno e retorno, essa é a primeira fase. E ele é o primeiro. O Palmeiras perdeu da Ponte Preta, por quê de 3-0? Porque não era final. Se fosse final, ele ganhava de 3-0. O Corinthians não ganhou de 3-0. A Ponte perderia de qualquer um 3-0. O time da Ponte afinou. Então o jogo com o Palmeiras foi uma exceção. Fosse ao contrário, o jogo, aquele jogo fosse com o Corinthians, a Ponte provavelmente teria vencido o Corinthians e afinado pro Palmeiras. A Ponte perde sozinha. Capaz. Isso é normal. Então, o cara ficou submetido a um grupo de incompetentes, de pessoas que não entendem nada de futebol. Já entrou derrubado, porque havia dúvida. Bom, quem contratou, manda ou não manda? Eles dependem da opinião dos outros? Eles são tão bundas moles assim que eles precisam ouvir o conselheirinho, não sei o quê. Ou eles têm convicção do que eles estão fazendo ou não. Principalmente, e aí vamos entrar na coisa bem prática, porque o Eduardo Batista provavelmente tinha uma multa. Isso significa prejuízo para o clube. Essa é aquela história que os caras não fazem na empresa deles. Por isso que eu falo, que eu defendo o dono de empresa. O dono da empresa pensaria nisso. Antes de ele colocar um cara de boi de piranha lá para esperar o outro voltar, ele pensaria, pô, isso vai dar um prejuízo de X, Y, Z. Antes de deixar o cara detonado psicologicamente em 3 meses, parecia que o Eduardo Batista estava fazendo um trabalho de 10 anos. Aquela coletiva dele não tem nada a ver com o Eduardo Batista. Ele é um cara tranquilo, suave. Ali ele já estava abandonado. Ele estava num estresse absurdo, com 3 meses de trabalho, sendo líder da Libertadores, que era o objetivo. Perdeu o Campeonato Paulista, é uma coisa que podia acontecer. Se invertesse, repito, se tivesse invertido, ele ganharia a final 3-0 e o Corinthians talvez não perdesse 3-0, mas poderia perder. A Ponte era muito mais forte antes de chegar na decisão, onde ela pipoca para qualquer um. Então, quer dizer, usa-se um cara para fazer um trabalho sujo desses e ainda dá um prejuízo enorme pro clube. Simplesmente porque alguns puxa-sacos, conselheiros, não sei o que e tal, eles querem brincar de futebol com pessoas sérias, com profissionais. O Eduardo Batista é sério. Ele é um profissional, ele é um ser humano. Ele é um ser humano. Você não pode brincar com o ser humano desse jeito. Porque fica uma marca. O cara não aguentou o Palmeiras. Descartado. Não, ele não teve chance. Ele já chegou derrubado. Palavra dos dois que conhecem o Palmeiras. Ele já chegou derrubado. Ou seja, você detona, você prejudica a carreira de um profissional por capricho. Tem que ter alguém. Então colocasse o Roberto Valentim, se era pra derrubar, porque o Alberto não tereno para interino e tal. Você contrata um profissional que já vem derrubado, sacaneia o cara, deixa o cara no estresse supremo e ainda dá prejuízo pro clube. Pô, que legal, parabéns. Essa é a estrutura que a gente... Por isso que o futebol brasileiro é apenas isso. Esse é o maior time do Brasil. O que tem o melhor elenco, que gasta mais. Faz isso. Imagine os outros.